Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Psicologia e Coaching. Esse vídeo é para falar sobre a falha da maternagem e o que isso vai acarretar lá na frente na vida adulta dos profissionais, o que vai acarretar dentro das empresas e dentro das corporações. Mas se você é novo aqui nesse canal eu falo de assuntos relacionados à psicologia, relacionados a coaching. Então, se você se interessa por esses assuntos, já se inscreve no canal para você estar recebendo todos os conteúdos, tendo exclusividade a respeito de tudo isso. A falha. Para a gente entrar nesse assunto, eu vou ler alguns trechos aqui de Winnicott para que eu possa fazer uma amarração mais perfeita no final desse vídeo. A primeira frase aí que eu vou ler é a frase que Winnicott teve a genialidade de falar a respeito da maternagem e como a falha na maternagem é importante em um determinado momento. A maternagem suficientemente boa é a que permite o bebê a não ter que encontrar o imprevisível até poder admitir fracassos ambientais. Nos 3 primeiros meses da vida do bebê, o bebê vive um período de dependência absoluta. E nesse momento não é interessante que hajam falhas. Então eu costumo dizer que nesses 3 primeiros meses os pais devem estar atentos e atenderem a todas as necessidades do bebê, estarem de pronto atendimento. Talvez demorar alguns segundos, no máximo 1 minuto ou 2, para poder dar atenção para o bebê e suprir a necessidade dele. Tem que ser uma coisa praticamente imediata. Depois dos 3 meses, o bebê entra num período de dependência parcial. Ele começa a diminuir a dependência, absoluta e começa a ter uma certa tolerância para ter aí as suas necessidades atendidas. Então, só para fazer uma amarração, agora eu vou continuar aqui no texto. A falha do ambiente para com o bebê faz parte do desenvolvimento emocional. A falha do atendimento às necessidades pode tanto dar lugar ao desenvolvimento quanto impedi-lo. Isso ocorre uma interrupção prolongada na continuidade do ser. Então, o desenvolvimento emocional do bebê, ele precisa que não tenham muitas falhas no começo e que depois essas falhas venham acontecendo de formas sucessivas e, como disse, aquela primeira fase de um ponto que o bebê possa suportar essas falhas. Então, as falhas elas precisam ser pequenininhas e essas falhas elas devem ir aumentando para que o bebê possa ir aprendendo a lidar com essas falhas. Uma mãe suficientemente boa tende a cometer falhas e se dar conta e repará-las. Então é interessante quando a gente fala aqui que a mãe precisa se dar conta e reparar essas falhas. Esse é o verdadeiro sentido das desculpas. Então a gente já vê mais uma coisa aqui que as pessoas aprendem lá na infância. O pedir desculpas para muitas pessoas tem esse sentido. Você realmente se desculpa de alguém quando você repara o que foi feito. O simplesmente pedir desculpas por algo que foi feito precisa estar acompanhado de uma reparação. Se não tiver uma reparação, a desculpas não é de verdade. Então imagina um amigo seu que vai na sua casa e comete uma determinada falha. Ele vem e pede desculpas. A próxima vez que ele vai, ele comete a mesma falha. Então quer dizer, ele não se desculpou. Ele simplesmente se escondeu através do verbalizar, do pedir desculpas. Então, as desculpas normalmente elas precisam estar acompanhadas aí de uma reparação, de uma mudança de comportamento, ok? Isso vale aí para todos os adultos. De acordo com como a mãe manejou esse bebê e pôde reparar essas falhas, vai construir um adulto que possa reparar as suas falhas ou que simplesmente peça desculpas e se esconda sem mudança, sem uma mudança de comportamento. Então esse é um ponto aqui interessantíssimo. As falhas graves no relacionamento da mãe com o bebê, no estágio de dependência absoluta, provocam angústias que Winnicott chamou de impensáveis. Isso ocorre sem o bebê perceber que o ambiente falhou. São falhas que interrompem a continuidade do processo do amadurecimento. O ambiente falha por não ser confiável o suficiente para sustentar este caminho de amadurecimento do indivíduo. Há, portanto, a possibilidade de uma interrupção no processo pessoal, acarretando em quadros como psicose e autismo. Então aqui é um ponto muito interessante, porque não é só a psicose ou autismo que vem de falhas nesse período. Então pode ser que hoje, né, a gente vê muito de ansiedade, muito de depressão, talvez
a origem de uma ansiedade, de uma depressão, venha de uma falha que aconteceu nessa primeira infância. Talvez não tenha sido no período de dependência total, mas normalmente esse tema da falha é um gerador realmente de traumas que vão acarretar em patologias na vida adulta. Então olha só como tudo isso começa a ligar os pontos que o coaching cuida, que a psicologia moderna cuida, e que é importante que o profissional consiga trabalhar esse manejo e entender a origem de onde vem o sintoma desse adulto. Então é muito interessante pensar aí a respeito dessas falhas na maternagem, essas falhas que começam lá embaixo na primeira infância, como afetam a vida inteira das pessoas. Na fase de dependência relativa, as falhas da mãe propiciam o bebê começar a lidar com a realidade, com a diferenciação eu, não eu. Já há a possibilidade de o bebê usar sua mente para tolerar o fracasso do atendimento às necessidades do ego. O estabelecimento de um falso self pode se dar quando as falhas se tornam o padrão. Então, quer dizer, a criança, quando ela começa a ter uma falha já padronizada, ela cria um falso self, é como se ela criasse uma falsa identidade para poder lidar com esse mundo que é falho. E aí a gente começa aí a perceber, né, nessa primeira fase que fala da dependência, da diferenciação do eu e do não eu, a gente começa a perceber como os profissionais hoje estão no ambiente de trabalho sem diferenciar o eu do não eu. Entendem aí aquela empresa, entendem aquela gerência como um organismo que faz parte dele mesmo. As pessoas, elas não se diferenciam, elas não se separam das suas atividades profissionais. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam trabalhar com foco, não devam mergulhar no trabalho, mas quando elas têm o risco de um determinado fracasso no trabalho, é como se elas vivenciassem a possibilidade de uma morte, né? Assim como o bebê que sofre uma falha, que passa por uma angústia impensável, acha que vai morrer, as pessoas no ambiente de trabalho, quando elas têm um risco de não conseguir um determinado objetivo, elas sentem que elas vão morrer. E aí elas começam a sofrer de ansiedade, começam a sofrer de depressão. Então é muito interessante aí a gente pensar na criação desse falso self e na criação aí de diversos falsos selves que a sociedade impõe que as pessoas criem para poder lidar. Eu estou falando de Winnicott aqui, mas a gente pode lembrar do Jung, né? Quando fala da neurose, né? O Jung fala que os neuróticos são aqueles que têm a condição de lidar com a realidade, com os diversos ambientes, e que cada um acaba criando um determinado self para lidar com a vida. Então a gente coloca um determinado self, um determinado falso self para lidar com a esposa, um falso self para lidar com um determinado grupo de amigos, um outro self para lidar com os pais, um outro self para lidar com os irmãos. E quanto maior a diferença desses selfies, maior o grau de neurose, essa é a explicação de Jung. E aí eu acho interessante pensar nessas falhas, o como elas influenciam as diversas personalidades que todos nós somos e o como isso atrapalha a espontaneidade no ambiente de trabalho e como isso atrapalha a produtividade. Eu tenho o caso de um cliente que eu já dei alta, que ele passou por uma experiência na qual ele teve um aviso prévio. E ele me contou que teve um aviso prévio, que provavelmente em 3 meses ele seria demitido. E como ele tinha esse prazo desses 3 meses e ele vinha fazendo um trabalho, então assim, ele tinha seguido um modelo de relatórios que a pessoa que tinha sido premiada como o melhor funcionário da empresa naquele semestre tinha feito. Então ele começou a buscar realmente os melhores serviços internos para que ele pudesse ser projetado internamente, que os resultados dele pudessem ser mensurados, para que ele pudesse ser reconhecido pelo trabalho dele. Mas nada disso dava certo. E quando aconteceu dele ter esse aviso prévio, a ideia foi, nesse momento que você já vai ser demitido mesmo, para de fazer as coisas como você acha que as pessoas querem e comece a fazer as coisas da forma que você acha que deve ser feito. Respeite a sua competência, respeite o trabalho da forma que você entende que ele deve ser feito. Faça da melhor forma possível, forma que você acredita que é o melhor possível e defenda o seu ponto de vista, não para atender às expectativas dos outros,
mas para atender a sua expectativa de ter feito o melhor trabalho que você pensou que pudesse ter feito. E aí adivinha o que aconteceu? Então foi um convite para esse cliente para que ele abandonasse o falso self dele e ele pudesse ser ele mesmo, que ele pudesse trabalhar com espontaneidade, trabalhar com empenho sim, mas com espontaneidade, colocando o que ele realmente acreditava que era o trabalho mais bem feito. Eu estou falando de uma pessoa competente, de uma pessoa que não é qualquer profissional também. E o resultado foi incrível, porque essa pessoa não só não foi demitida, como foi reconhecida a partir disso, como conquistou um espaço dentro dessa empresa a partir disso e, por fim, recebeu uma promoção. E hoje essa pessoa está muito feliz. Então é muito interessante a gente pensar quantas vezes a gente não age nas nossas vidas para atender as expectativas dos outros, para ser amado, para ser querido, para ser reconhecido dentro do ambiente de trabalho, achando que a gente está fazendo o melhor. E na verdade a gente não está, porque a gente se esqueceu de nós mesmos, a gente passou por determinadas falhas que nos fez criar uma defesa, que nos fez criar um falso self para poder lidar com as dificuldades. Mas pode ser que essa máscara, que esse falso self não te sirva mais, não sirva mais para o seu cliente. Então pensa nisso. Eu acho muito interessante quando a gente consegue amarrar esses temas de psicologia, esses textos. Eu fiz um vídeo falando de um outro texto e me perguntaram quais eram esses textos que eu usava para fazer os vídeos. Eu uso muito os textos do Davi Bogomolats, que é um winnicottiano roxo aí. Eu participo de grupos de estudos com ele, então eu acabo estudando muito os textos dele, então eu acabo trazendo os textos dele também para vídeo. Se alguém tiver curiosidade, eu posso mandar alguma coisa, ele vai permitir, provavelmente, ele gosta de divulgar parte aí dos textos dele. Muito do trabalho dele é vendido, mas quando é um texto ele tem grande prazer em compartilhar, ele gosta muito que as pessoas estudem os textos dele. Então, se você tiver curiosidade a respeito de toda a fonte, de todos esses textos que eu leio para vocês nos vídeos, é só solicitar que eu mando para vocês sem problema algum. Então é isso aí, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, curte o nosso canal, se inscreve aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.